Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição da sua revista eletrônica semanal de boas notícias. E o programa Ressoar de hoje está cheinho de informações e histórias que inspiram. Você vai conhecer o projeto Maternar Lactantes Presas, que busca proteger o desenvolvimento infantil de crianças, filhas de mães em situação prisional. E você vai ver também no Conexão Social a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, traz mais uma história inspiradora para você começar bem a sua semana. E no Ressoar Vida e Saúde, o último episódio das preciosas dicas de beleza e saúde da cosmetologista doutora Heloísa Olivan. Então fique ligado porque o programa Ressoar está no ar. Um projeto que garante a dignidade e o bem-estar de recém-nascidos de mães em situação prisional. Este é o Maternar Mães Lactantes. Conheça agora esta história incrível de uma iniciativa maravilhosa que conta com o apoio do Instituto Sabrina Sato. O Maternar Lactantes Presas é um projeto pensado para proteger e garantir o desenvolvimento da primeira infância dos filhos de mulheres que estão em situação prisional, através da humanização dos espaços destinados para o convívio dessas mães com os seus bebês. Eu estou na unidade prisional há 11 anos, assumi algumas funções de gestão nessa unidade e há 5 anos eu estou como diretora. Então a gente já tinha um cuidado e uma preocupação com a questão da primeira infância das crianças que estão nos presídios, né? Só que em 2018 eu iniciei o mestrado em segurança pública. E aí a minha pesquisa ela foi voltada para essa questão, eu queria conhecer um pouco mais das pesquisas que tinham já, né, relacionadas à primeira infância, à proteção da primeira infância no sistema prisional. E conhecer ações realmente que pudessem trazer ali dignidade para aquelas mães e proteção para o desenvolvimento infantil. Eu comecei a fazer algumas ações, a gente tem uma ação da gestação para a vida, que são fotos dos bebês. O bebê, enquanto ele fica na unidade prisional, ele às vezes não tem nenhum registro fotográfico. E aí na idade adulta ele não teria nenhuma foto, né, de como ele era quando era bebê. E a gente começou esse trabalho, né, uma dessas ações foi realmente o registro fotográfico dessas crianças de uma maneira profissional. Outras ações no sentido de trazer a questão da proteção para a saúde desse bebê. Muitas mulheres, elas chegam na unidade prisional, elas são moradoras de rua, elas têm doenças que precisam de um tratamento adequado para que o bebê não tenha nenhum dano ali na questão da saúde dele. Então, a gente trabalha com a questão psicológica, de saúde, alimentação desse bebê, a importância da amamentação. E aí a gente foi estudando e fazendo, né? E uma dessas ações foi a reestruturação do espaço. Então, quando a gente pensou ali de transformar aquele ambiente ali num espaço tipo casa, que não trouxesse a imagem de presídio, a gente já sabe que a unidade prisional, ela é hostil, é um ambiente hostil, é um ambiente de punição. Então, a nossa ideia era trazer ali um ambiente adequado para que a mãe possa viver a maternidade, podendo amamentar, ter a questão do afeto, o olhar para essa criança, de modo que a criança estivesse como se estivesse em casa e não num presídio, porque a criança não tem culpa do erro de suas mães e as mães estão pagando por eles. E aí a gente começou a reestruturar ali, a reformar o espaço, juntamente com as internas que faziam a reforma, a pintura e a transição daquele local ali para um local mais realmente humano. A ação, né, que tem o nome de Maternar Lactantes Presas, que é um projeto, né, voltado para a primeira infância e sistema prisional, ela não é só de reestruturação do espaço. A gente também tem capacitação para os profissionais, porque a ideia é sensibilizar ali, tocar quem trabalha naquele ambiente. Porque a gente sabe, eu que estou no sistema prisional há 11 anos, como é um sistema punitivo, as pessoas que trabalham ali, às vezes não têm tanto tato, tanto cuidado como deveriam ter com aquelas crianças que estão ali, como se as crianças tivessem realmente culpa também, e elas não têm. Então a ideia, através das visitas que a gente faz, é compartilhar o conhecimento que eu adquiri durante essas pesquisas, durante as minhas ideias na minha unidade, para poder transmitir para essas pessoas também essa sensibilidade e esse cuidado. E aí surgiu o Maternar hoje a nível de Brasil. Nós já estamos em outros estados, juntamente com a Grandient, que é a nossa principal parceira, para poder trazer uma nova realidade para essas crianças que estão na unidade prisional.
Nós já fomos para João Pessoa, já foi inaugurado, foi a primeira unidade que surgiu. E aí, a partir daí, a gente foi sendo até procurado por outros estados. Hoje, nós já fizemos a visita no Amapá, já está em processo de transformação o Amapá, e agora estamos em São Paulo, mas já temos outros agendamentos para outros estados. Para o bebê, a amamentação, a afetividade, é um espaço silencioso, limpo, salubre, é indispensável. Então é importantíssimo esse investimento para essa criança. Para a mãe, eu tive um caso lá de uma mãe que ela tem 5 filhos, ela é mãe de 5. Só que ela era usuária de drogas. E ela teve 4 filhos enquanto estava na rua. Ela não cuidou de nenhum dos 4 filhos, porque por uso da droga, ela ganhava o neném e entregava para alguém da família. E aí ela foi ter um bebê dentro da unidade prisional, que foi o último dela, e ela pôde vivenciar a maternidade onde ela menos esperava. Ela pôde ali amamentar, ter aquele cuidado, acompanhamento psicológico, todo esse tato para que ela pudesse ser mãe. Então eu digo assim, isso foi um impacto muito grande para ela, porque ela mesma relata que a partir desse bebê, isso estimulou ela muito a mudar de vida. Iniciativas como o Maternar Lactantes Presas só são possíveis a partir de parcerias com empresas que pensam o futuro através de ações sociais. Eu recebi um e-mail, pedindo uma parceria para a reforma do fraudário de Cariacica. A minha primeira impressão, no momento, foi dizer sim, vamos fazer, porque a Grão já vem de uma trajetória de responsabilidade social, fazendo muitas ações sociais, e pessoalmente também isso fazia um pouco parte da minha história, com a minha mãe que sempre trabalhou com essa demanda. Então foi assim que foi o nosso primeiro contato, comecei a falar com a Graciele, que é a diretora do presídio de Cariacica, e vi o que ela precisava, enviei todos os produtos. E aí ela me falou, vai ter inauguração e eu queria que você viesse. Aí cheguei lá, eu fiquei encantada com o trabalho dela, com tudo que eu vi ali dentro, com as histórias que eu conheci e com a sensibilidade dela lidar com essa situação do sistema prisional e desses bebezinhos que não tem responsabilidade nenhuma e que a gente não para pensar, mas foi que pela primeira vez essas mulheres também puderam maternar, que foi uma coisa que ela me mostrou. Muitas dessas mulheres nunca foram mãe, nunca amamentaram, nunca estiveram perto dos seus filhos. E eu acredito que isso vai fazer uma diferença até para o futuro delas, não só para os bebês. Foi um dia inesquecível. Acho que foi um dos dias mais importantes da minha vida, que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi essa experiência que eu tive em Cariacica. As mudanças impactam o ambiente e a relação mãe e filho. Nunca imaginei, que ia mudar aqui essa cela. Eu ficava aqui sentada, numa cadeira que tem aqui, dava de mamar aqui, aí quando dormia eu botava na cama. Às vezes pegava o colchãozinho do berço e botava no chão. Quero dizer aí, quando ela crescer, é que ela não siga o mesmo caminho meu. Que eu quero dar um exemplo diferente aos meus filhos, para não vir parar nesse lugar. E que eu peço a Deus todo dia que ela siga o caminho de Deus, todos os 4. Eu não quero isso para meus filhos, não. Tá numa cadeia igual a minha aqui. O que eu digo pra ela é isso. Eu tô fé em Deus que eu vou estudar, vou aprender a escrever e vou ensinar meus filhos tudinho. O que eu nunca tive também, eu quero dar a eles. Eu acho que eu nunca tive uma coisa dessa na minha vida. O Instituto Sabrina Sato também apoia o Maternar Lactantes Presas, com ações que promovem a visibilidade do projeto. Hoje eu tô aqui para falar de um projeto lindo para vocês. O Maternar Lactantes Presas. Ele foi criado pela Graciele, que realiza um trabalho em prol das crianças que nascem no sistema prisional. Com a ajuda da Grão de Gente, eles estão transformando o berçário de presídios do Brasil e proporcionando mais conforto, aconchego e dignidade para essas crianças que não têm culpa dos crimes que as mães cometeram. A gente achou lindo, o projeto transformador.
E é isso que a gente acredita. O Instituto é uma instituição sem fins lucrativos, né, que apoia a educação, crianças e adolescentes. Então, o início da vida dessas crianças, né, que é bem importante. Então, elas estarem num lugar que não esteja naquela energia pesada do sistema prisional, acho que pra gente é bem importante. E a ação se expandiu, né? Hoje a gente começa a primeira visita agora em São Paulo, que se expandiu, a gente vai começar agora o trabalho aqui. Nós gostaríamos muito que outras empresas que têm esse propósito social, que se sintam tocadas pela ação que elas fizeram, estivessem com a gente, fossem convidadas a abraçar com o que fosse possível essas causas, com foco em criança, adolescente, que é o nosso futuro, né? Pensar em um país melhor através da promoção social e valorização da primeira infância. Este é o caminho proposto pelo projeto Maternar Lactantes Presas. Se eu estou lidando ali com crianças que estão numa condição, né, às vezes são de pais que estão presos, já vivem numa questão socioeconômica talvez muito complicada. Quando uma ação dessa ocorre, quando uma empresa investe, você está protegendo o futuro do Brasil. Você está protegendo que essa criança futuramente não tenha talvez o mesmo caminhar dos pais. Você está dando condições para que ela tenha uma outra vida. Ela já nasceu numa condição extremamente ruim. Então, que ela tenha uma outra oportunidade. Então, quando uma empresa ajuda, ela acredita no futuro. Realmente uma iniciativa louvável que ajuda crianças e mulheres que estão passando por um momento tão delicado, não é? Toda criança merece dignidade e é isso que esse projeto está fazendo, oferecendo um mínimo de conforto, carinho e amor a estes pequenos. Parabéns, viu? Bora para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Você sabia que o programa Ressoar também está nas redes sociais? É isso mesmo. Você também pode seguir o seu programa de boas notícias no Instagram, Facebook e YouTube. Fique por dentro de tudo que acontece no terceiro setor e nas práticas sociais de sucesso que são promovidas por instituições, fundações e indivíduos de todo o Brasil. Para encontrar o seu programa de boas notícias nas redes sociais, basta digitar na barra de pesquisa Programa Ressoar e pronto! Instituto Ressoar, transformando vidas para uma sociedade mais justa. Acompanhe agora o Conexão Social com mais uma história inspiradora e cheia de ensinamentos para a nossa vida. Olá, nosso convidado de hoje é empresário, pesquisador da área de sustentabilidade e um dos maiores proprietários de terras e florestas privadas do mundo, fundador da WMF Energy, empresa multinacional que desenvolve projetos sustentáveis. Seja muito bem-vindo, Alexandre Rosa. É uma honra muito grande te receber aqui em nosso programa. Uma honra toda minha estar aqui. Muito obrigado, Eunice, pelo espaço. Estou aqui para inspirar pessoas a falarmos sobre o nosso tema de sustentabilidade. Ah, que honra nossa, viu? Você é mestre, cientista na área de sustentabilidade. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito com você. Eu sei que você tem uma história inspiradora muito grande, que vai inclusive inspirar muita gente, mas você também carrega uma mensagem que transforma o mundo, né, Alexandre? E isso para um planeta futuro de sustentabilidade, que você vai poder falar agora nesses próximos minutos. Mas antes disso, eu queria que você falasse de você. Quem é o Alexandre Rosa? Acho que as pessoas de casa estão curiosas. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. O Alexandre Rosa é um homem de São Paulo, nascido e criado aqui na cidade de São Paulo, numa comunidade carente, onde tive uma infância difícil e ao mesmo tempo um lar afetuoso. Eu devo aos meus pais e aos meus irmãos o homem que hoje me tornei. E a minha esposa, o homem que eu venho a cada dia, me tornando e melhorando
para a comunidade a qual sirvo. Eu comecei muito cedo a trabalhar, com 8 anos de idade. Na época podíamos trabalhar cedo, né? Podíamos com 8 anos de idade a trabalhar. E fazendo um resumo breve, aos 12 anos já programava computador, e aos 13 eu já dava aula de computação, aos 15 eu já tinha uma série de trabalhos, né, que eu desenvolvia, até que veio a faculdade. Na época de faculdade optei por fazer engenharia, fiz engenharia elétrica. Quando saí da faculdade de engenharia elétrica, comecei a prestar serviços. Em seguida, fui chamado para integrar a primeira equipe de alta tecnologia para fundar o primeiro data center da América Latina. Para você escolher essa profissão, eu queria que você falasse, teve alguma inspiração? Como é que você entrou para você saber o que você queria fazer tão novinho? Teve muita inspiração. Meu pai é eletricista, né? Então eu vi o meu pai eletricista eletrotécnico, então eu vi o meu pai trabalhando e fazendo aqueles cálculos nos relatórios dele, e eu pensava comigo mesmo, eu gostaria de entender o que ele faz. E isso me inspirou a me aprofundar na área, e também por ter sido alfabetizado praticamente pela minha mãe muito cedo, com 3 para 4 anos de idade, eu já desenhava as letras e procurava pronunciá-las concatenando as sílabas. Automaticamente eu já conseguia interpretar alguma coisa. Sim. Você teve uma inspiração também que você ficava um tempo na biblioteca, né? Olha, boas histórias tive. Mamãe foi empregada doméstica e ela trabalhou na casa de um médico, e na época ela não nos deixava na creche. Nem eu, nem minha irmã. Ela levava para casa desse médico. Minha irmã devia ter 2 anos de idade e eu 3. Temos 1 ano de diferença. E então nós ficávamos dentro da biblioteca, onde não podia se fazer bagunça. Nosso passatempo era pegar as folhas de sulfite que nos davam, né, e os lápis para poder desenhar, ou pegar um livro e copiar o livro naquelas folhas. E nisso, naquela biblioteca, tinham livros sobre anatomia humana, tinham a Barça, que era o nosso Google da época. Muito bacana. E nesse período você então já sabia o que você queria fazer, né, Alexandre? Praticamente eu já sabia, estava ali plantada a sementinha. Eu já tinha uma noção do que eu queria fazer para o mundo. E como é que você depois escolheu sua profissão e, para a gente entrar no tema sustentabilidade, como é que, depois que você já estava bem na empresa? Depois que eu estava bem na empresa, escolhi minha profissão, já falava outros idiomas, né, o que facilitou e muito para que eu pudesse crescer na profissão, ter oportunidades e acesso para trabalhar em outros países, conhecer a realidade de outros países. Hoje você fala quantos idiomas? 6 idiomas. Fluentemente o português, os demais eu me comunico. É interessante que quando falamos outros idiomas, os acessos se abrem muito mais rápido. Sim. E a política, a sociedade, a estrutura social, socioeconômica, ela se apresenta de uma maneira muito mais prática. E era o que eu precisava na época enquanto executivo. Porque enquanto estive executivo, foi fundamental eu compreender o que ali eu estava desenvolvendo e trazer para o Brasil tecnologias que até então não existiam à nossa disposição, não estavam à nossa disposição. Nesse período você teve então a ideia de deixar de ser executivo naquela empresa e criar a sua empresa. O que te motivou? O que me motivou foi observar o quanto a tecnologia ela demanda alguém ou um grupo de empresas que se engajem em fazer com que o nosso planeta tenha plano B. Porque avançar tecnologicamente significa sujar o planeta. E eu não estou aqui para dizer que tecnologia é ruim,
Mas eu quero lembrar a todos que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não tínhamos, né? Então, se pararmos para fazer um rápido retrospecto, a tecnologia, ela, por exemplo, hoje nós temos por streaming a música. Então, quem diria que o streaming musical acabaria com CDs ou até mesmo com vinil? Então, hoje vivemos num mundo cuja tecnologia, ela modifica a sociedade e o seu comportamento de consumo. Sim. Foi daí que veio o clique. O clique foi: preciso criar uma empresa de remediação ambiental. E a WMF Energy nasceu desse clique. Puxa, muito interessante. Agora, eu queria que a gente entrasse no tema, que é a mensagem que você carrega e que eu carrego também, o programa Ressoar, e que é muito bacana a gente falar aqui. Claro. A palavra sustentabilidade é relativamente nova, né? A gente sabe que ela entrou na agenda global da ONU em 92. Correto. E de lá para cá se fala muito, mas ainda é um tema que às vezes as pessoas fazem vista grossa e outras às vezes não têm tanto interesse. E hoje eu queria que você, como mestre, falasse da importância da sustentabilidade para a nossa vida e para o mundo. A sustentabilidade, ela respeita, é um processo, ela respeita um tripé, né, onde esse tripé nós podemos classificar como o primeiro deles como sustentabilidade voltada para ser socioeconômico responsável, sustentável, ser responsável socialmente e responsável ambientalmente. Quando juntamos esses três, você tem um processo de sustentabilidade em curso. A sustentabilidade por si só tem um significado. Qual é o significado da sustentabilidade? É tornar cada ação perene, com a menor exploração possível de recursos do nosso planeta, para que deixemos um legado para as próximas gerações. Pois bem, se o nosso modelo de negócios não trouxer esse tipo de legado para o planeta, se uma tecnologia ela explora demais minerais ou energia e ela acaba degradando o planeta, automaticamente teremos problemas no futuro, como catástrofes, como terremotos, como tsunamis e tufões, um desequilíbrio natural do clima, né, o derretimento das calotas polares e tudo mais. Se não tivermos um planeta engajado, automaticamente não teremos em breve uma água potável como acesso. Já começa por aí, né? Então eu vou pegar pesado. Está com sede? Olha, infelizmente não temos água. Já imaginou uma situação dessa? As mulheres não vão poder ter cabelo, porque não tem como lavar, por exemplo. Porque não tem como lavar o cabelo. Já toca numa outra dor, né? Exatamente, porque nós vamos precisar da água potável. Ou convido a todos a refletir. Não temos segurança alimentar porque não temos uma agricultura segura. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimento para o mundo inteiro. Eu costumo dizer que se nós fechássemos as nossas fronteiras por pelo menos um ano, 1/3 da população mundial morreria de fome. Aonde está a segurança alimentar sem a sustentabilidade? Eu convido todos a refletir, quando éramos crianças, quem nunca brincou de bem me quer, mal me quer? Né? De pegar uma margarida, né, e desfolhar. Isso é uma atitude de destruição do planeta. Sim. Uma criança inocente, 2 crianças inocentes ali brincando. Eu peguei uma margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu estou destruindo uma planta que estava fazendo a fotossíntese e de repente eu tirei ela do seu habitat natural. Apenas para brincar, né? Apenas para brincar. A gente falava antes, e você sabe, da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pelo que você representa para o mundo. De verdade, você é exemplo e motivo de orgulho para a gente. Eu até quero agora que a gente fale da WMF Energy, que é uma empresa que você criou a partir dessa consciência de você ver que você estava ali na database, apenas ajudando
que o progresso acontecesse de uma forma não sustentável e você criou agora soluções, né? Uma empresa para criar a solução. Queria que você falasse da sua empresa, como é que ela atua, né? O que ela faz, como é que ela atua, para a gente poder começar a saber o que a gente pode fazer, né? Acho que é engajar as pessoas a tomar a decisão de mudar, né? E que bom que existem pessoas como você, né, com esse espaço maravilhoso para que possamos engajar pessoas. Porque quando criei a WMF, eu criei com um ideal, que fosse uma empresa que engajasse pessoas e tocasse nas pessoas no sentido, olha, você pode fazer o que você faz hoje melhor, você pode continuar desenvolvendo a sua tecnologia, só que de maneira menos poluente. Você pode, por exemplo, como siderurgia, fazer todo o seu processo, né, siderúrgico sem danificar e sem despejar na natureza, né, nos rios, né, e assim sucessivamente, o seu lixo, a sua lama de aciaria, por exemplo. Você pode ter uma indústria ou uma empresa de alta tecnologia que não precise de energia suja. Você pode ter energia limpa, acesso a ela e ainda tocar aquelas pessoas, a tua comunidade, os teus funcionários, sobre o significado de ter a energia limpa. Então, quando a WMF foi criada, ela foi criada como uma empresa de remediação ambiental. E começamos com esse engajamento. Em seguida veio a questão de proteger a floresta amazônica, que é uma das nossas verticais. E nosso berço de sustentabilidade, né? Para o mundo, né? Não é só Brasil. Né? Um grande berço de sustentabilidade. É o segundo maior produtor de oxigênio. O primeiro são os nossos oceanos. E é o segundo maior produtor de oxigênio, mas só que a Amazônia ela tem um papel mais importante do que produzir oxigênio. Ela tem o papel de manter o equilíbrio, né? O equilíbrio climático do planeta. As temperaturas. Eu acredito que na nossa geração a gente já está vendo muita coisa, né? As catástrofes, que a gente não vai nem citar nomes aqui, para a gente não entrar numa seara política e tudo mais. Exatamente. Mas a gente já está sofrendo, mas você imagina netos, bisnetos, que aí eu estou falando da sua família, mas e as futuras gerações, né? Inclusive eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a energia limpa, né? Porque são termos que, pra gente que estuda e gosta do assunto, mas tem gente que, como que é produzir energia limpa, deixar de produzir energia suja, principalmente para as empresas, né? Pois bem, energia limpa é toda aquela que não utiliza recursos do planeta, e sim transforma os recursos que o planeta oferece. Então, se o planeta oferece, por exemplo, uma grande extensão de terra e recebe raios solares, automaticamente nós temos painéis solares que podem gerar energia elétrica. Essa é uma fonte de energia limpa. Nós temos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, uma coisa muito interessante, que são 330 dias de sol e, na ponta do Nordeste brasileiro, nós temos ventos que não param. Ali do município de Araripe até Natal e até a região de Lançamento, que também fica no estado do Rio Grande do Norte, os ventos são incessantes. São locais propícios para se instalar usinas eólicas e gerar energia elétrica a partir do próprio vento que ali está passando. Hoje, no sul do Brasil, nós temos, para quem já passa ali na rodovia, na Freeway, uma grande usina eólica, e todos podem ver lá essa usina trabalhando e gerando energia elétrica para alguns municípios. Nós, aqui no Brasil, já temos uma matriz energética onde ultrapassamos os 70% de matriz proveniente de energia limpa, proveniente de hidrelétricas, proveniente de energia eólica e energia solar. Né? O restante é energia que nós classificamos como suja. Por quê? Porque são energias que acabam contaminando a nossa atmosfera, que acabam exigindo que utilizemos combustíveis fósseis e assim sucessivamente, que é o caso das termoelétricas. Sim.
entre outras. Sim. A WMF é uma empresa hoje que vai deixar um legado para as futuras gerações, né? Queria que você falasse do conceito dela e o que você pretende deixar como legado para as futuras gerações, porque vão falar de você, com certeza. É o que eu espero do nosso trabalho, não só que fale apenas de mim, mas de toda a minha equipe. Sim. Né, e todos que estão engajados conosco. A WMF ela tem como linha principal de trabalho criar pesquisas sobre qual é a energia mais adequada hoje para a mobilidade. Então, podemos pesquisar um novo tipo de combustível? Podemos. Então, estamos pesquisando uma linha de combustíveis que pode substituir o combustível fóssil, né? O importante é que nós estamos olhando o futuro do planeta. E o nosso principal objetivo é manter o planeta balanceado, protegendo as florestas. Manter o planeta adequadamente alinhado com as questões de sustentabilidade através de educação. Falando sobre sustentabilidade de maneira descomplicada, explicando sustentabilidade como atitude. Por exemplo, nós poderíamos estar tomando aqui uma água num copo de plástico, ou uma garrafinha de plástico estando aqui. Isso não seria sustentável, porque o nosso consumo de água em garrafa plástica, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma série de lixo plástico que vai parar aonde? Em algum lugar que nós não sabemos. Agora, quando nós temos água depositada dentro de uma xícara de porcelana, essa xícara ela é reutilizável e nós podemos estar sempre reabastecendo. Então, desde esse pequeno ato sustentável, já demonstra o nosso respeito pelo planeta. Sim, é maravilhoso pensar assim, porque a gente sabe, nós não somos eternos, né? Exatamente. Aliás, a vida é uma aventura maravilhosa da qual ninguém vai sair vivo dela. Justamente. Né? Então a gente tem que viver bem, curtir, aproveitar, ser feliz, construir riquezas, mas pensar nas futuras gerações, Sim. porque quando você não estiver mais aqui, terão pessoas que vão sofrer consequências e que vai ser pessoas da sua família, sim, um grau da sua família também. Justo. Mas por que não a gente pensar nas pessoas, né? E eu acho maravilhosa a ideia e deve ser um tema, lição de casa, não só das escolas, né? Eu acredito muito nessa nova geração que hoje, você vê que os jovens hoje, foi feita uma pesquisa e a maioria não quer mais nem tirar carteira de motorista, porque já não pensa em ter um carro. A mobilidade deles é de bicicleta. Eles são mais de ter espaços menores, Isso. consumir menos. Segundo estudos, em 2030 teremos uma geração aí um pouco mais educada nessa área. E eu acredito muito, vamos torcer e ajudar para que isso aconteça. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também da importância do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma relevância muito grande. Sim. E às vezes a gente fala muito mal do Brasil e até dos governantes e tudo, por conta da nossa floresta amazônica. A gente sabe que a gente tem uma importância muito grande para o mundo. O que você enxerga de maturidade no Brasil nos termos de sustentabilidade e preservação ambiental em relação a outros países? O Brasil ele é maduro na preservação ambiental, mas ele é imaturo quando ele transforma a preservação ambiental em um palanque político, o qual eu também não vou falar. Mas a sua maturidade na preservação ambiental, em alguns setores, é bastante grande. Nós estamos à frente de muitos países, mas quando falamos da educação ambiental, da educação sustentável, em comparação a outros países, precisamos muito aprender, parar, observar e falar, poxa, estou precisando aprender. Sim, a ONU reconheceu o Brasil na sustentabilidade agropecuária, né? Isso é até uma notícia muito boa, né? Pois bem. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é bacana a gente ficar mais seguro, saber que a nossa agropecuária, na questão de alimentação e até também do carbono, né? Sim, sim. A agricultura de baixo carbono.
A ONU ela não apenas reconheceu o Brasil, como nós temos um candidato a Prêmio Nobel da Paz por conta do seu trabalho, né? O doutor Alisson, que já foi ministro da Agricultura, né? na década de 70 e na década de 80, ele esteve ministro da Agricultura e ele revolucionou a agricultura no Brasil e a agropecuária. E este homem, o que ele fez pela nossa agricultura, ele fez com que economizássemos áreas de desmatamento nos estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, a região sul de Rondônia. Ele literalmente transformou o nosso mapa geográfico na agricultura, onde o hectare produzia um determinado número de sacas, hipoteticamente falando, esse hectare produz 10 sacas de grãos por safra. Com a tecnologia que ele criou, para quem não sabe, ele é o criador da Embrapa. Olha só. A Embrapa hoje é referência mundial para desenvolvimento da agricultura de baixo carbono, desenvolvimento de agricultura familiar, para o desenvolvimento da agricultura de larga escala, né? O Embrapa sempre esteve envolvido e ele desenvolveu o Embrapa em 1974 e até hoje o Embrapa vem se desenvolvendo para colocar o Brasil na rota de um dos países ou de um país protagonista no que diz respeito à segurança alimentar. Olha só, eu queria que você falasse das dificuldades que você teve, porque às vezes as pessoas se vitimam tanto, né? Pois bem. E a gente está vivendo um momento que não é que a gente tem que fechar os olhos para tudo que está acontecendo, realmente a gente está passando momentos difíceis, mas a gente tem tanta oportunidade, e como você falou, a gente vive num país tão maravilhoso, que está precisando tanto da gente, né, Alexandre? Exatamente. Fala um pouco das suas dificuldades, Alexandre, como que você fez para chegar onde você chegou? Eu tive, sim, várias dificuldades, como aquele rótulo que eu costumo brincar, né, gentilmente, do PPP, Preto Pobre de Periferia. É o PPP? É o PPP. Eu falo, o PPP ele não tem acesso. Olha, eu vou dar um recado para você aí que se sente PPP. Isso é baixa autoestima. Meu amigo, eu venho de periferia e PPP é nada mais, nada menos o rótulo que a sociedade imprimiu. Nós é que temos que fazer. O que me ajudou a sair de uma condição E para a condição A foi nada mais nada menos do que estudo e educação. O estudo e a educação promove acesso. E o acesso nos dá a liberdade para que possamos chegar aonde queremos. Né? Temos que ter disciplina. Né? Ninguém fala, eu vou estudar e baixa um livro e mas hoje não, ou vou fazer um EAD. Não, tem que estudar. Tem que estudar. Né? Tudo exige muita pesquisa, muito estudo. Tem que pensar, né? Tem que pensar, não pode contemplar apenas. Não pode repetir. É tão bom o seu exemplo, e ainda você hoje compartilha, além de informação, você ainda toma conta de um orfanato em Cassese? Cassese, Uganda. Uganda. Esse orfanato, eu e minha esposa... Queria que você falasse desse projeto social lá, né? É um projeto social, nós começamos há 3 anos e meio atrás. Nós sentíamos no nosso coração de que nós devíamos ajudar outras pessoas, mas não ajudar simplesmente de uma maneira, eu vou, dou o dinheiro e limpo minha consciência. Não. Tinha que ser algo engajado. Né? Então achamos esse orfanato numa região de conflito, onde tem um grupo terrorista que cuida dessa região. Cassese fica a 600 quilômetros de Kampala. Kampala é a cidade satélite de Uganda, né? Seria como Distrito Federal para o Brasil. Todos os voos internacionais chegam em Kampala. O Orfanato Hope hoje, quando começamos há 3 anos e meio atrás, eram 320 crianças, sendo que metade era fruto do estupro, que eram abandonadas na porta do orfanato, e a outra metade eram de jovens, na faixa de jovens, quando eu digo crianças e jovens, entre 6 e 13 anos de idade, que não tinham nenhum tipo de acesso à educação, à alimentação e à vestimenta, o básico.
Hoje, esse orfanato, nós temos 675 crianças, conseguimos alimentá-las, conseguimos vesti-las, conseguimos calçá-las, apenas eu e minha esposa, com o nosso trabalho, nós dividimos o que o mundo nos dá, compartilhamos com este orfanato. Pagamos os salários de 26 professores e há um engajamento. Essas crianças têm 2 matérias ali que fazem parte do dia a dia delas. Uma delas é ensinar a ler a Bíblia e interpretá-la, e a segunda matéria é a questão da sustentabilidade. Muito bom. Então essas crianças estão aprendendo a plantar árvore, a entender a importância da árvore, estão aprendendo a criar uma usina eólica, os jovens adolescentes já têm um laboratório para eles criarem a usina eólica, criar forno solar, criar uma micro-usina solar, painéis solares e assim por diante. Parabéns, viu? Muito Obrigado. bacana, muito bacana. A gente vai aproveitar então para pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que ainda não entenderam a importância da preservação e da sustentabilidade e das mudanças de hábito, né? Que cada um de nós devemos começar a fazer agora. Já deveria ter começado ontem, mas ainda dá tempo, né? Antes Exato. tarde do que tarde demais, né, Alexandre? Queria que você aproveitasse esse momento para você deixar uma mensagem que a gente vai divulgar ela aqui muito, tanto no programa quanto nas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado, Eunice. A mensagem que eu deixo a sustentabilidade é uma questão de atitude de compaixão, é uma questão de atitude de empatia para com o planeta e de respeito ao próximo. Ser sustentável é respeitar o legado, o seu próprio legado, do que você está se propõe a fazer. O seu propósito te leva a um legado, ou seja, você saiu do ponto A e foi para o ponto B. E para sair do ponto A até o ponto B, você desenvolveu algo. O quanto o seu desenvolvimento foi sustentável e o quanto a tua atitude sustentável deixou algo para o seu legado. Lembre-se, o nosso planeta não tem plano B. Só você pode mudar isso. Contamos com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Ficou linda a sua Muito mensagem. obrigado. Você aqui ensinou pra gente muita coisa. Eu quero te agradecer, viu? Gratidão a mim. Gratidão também. Fica as portas abertas para você voltar, para a gente continuar esse tema, viu? Certamente. Muito obrigada. Conte comigo e com toda a equipe. Muito obrigado. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela audiência. Fica com a gente. Até o próximo domingo. Que história fantástica e inspiradora, não é? O Ressoar vai para um rápido intervalo, então fica aí com a gente. Estamos de volta e no Ressoar Vida e Saúde, a doutora Heloísa Olivan encerra a série sobre cuidados com cabelos, unhas e pele, trazendo um assunto muito interessante. Como a saúde física e mental impactam na saúde da pele. E aí, bora lá aprender? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Espero que todo mundo esteja bem. Mais uma vez eu estou aqui para falar sobre saúde e a gente veio falar de envelhecimento. Você já parou para pensar que você começou a envelhecer desde o dia que você nasceu? Todos nós estamos envelhecendo a todo tempo. A questão é, a velocidade que o envelhecimento se mostra nas pessoas pode ser diferente dependendo de como você cuida desse processo. Todo mundo vê o envelhecimento como algo ruim, como perca de vitalidade. Envelhecer positivamente significa saber envelhecer e ter noção de que o envelhecimento é global. A gente se preocupa muito com a nossa pele, então a minha ruga, a minha perda de elasticidade, minha pálpebra caiu, a minha mão tá parecendo de velho. Então a gente se preocupa muito com isso. Porém, quando você vai ler alguma coisa que você faz isso aqui, ó, significa que a sua visão também já envelheceu. Ou quando você tenta lembrar de alguma coisa e você não consegue, o seu sistema cognitivo, o seu cérebro,
também já envelheceu. Quando você vai pegar alguma coisa no chão que você tem aquela dificuldade, significa que o seu sistema muscular, de articulação, também já envelheceu. O envelhecimento é global. O que a gente vê na pele é a pontinha do iceberg, é o que está se mostrando aqui. Mas lá do lado de dentro já tem uma revolução acontecendo que muitas vezes a gente não nota. A gente só nota quando vem essa ruga. A ruga significa envelhecimento. Esquecer de alguma coisa também pode significar envelhecimento. O que a gente pode fazer para envelhecer bem, com saúde, com qualidade, cuidar do todo? Então não é só passar o creme, só passar o protetor, só fazer o procedimento. Não é só isso. É você ter atividades que proporcionem um envelhecimento mental, principalmente, mais saudável, mais agradável. Agora, depois de uma fase muito ruim que a gente viveu, uma fase de muita ansiedade, muito estresse, muitas pessoas me perguntam: a gente envelheceu mais depois da pandemia? Sim, nós envelhecemos mais porque inevitavelmente nós tivemos momentos de estresse, de insegurança, de dor, de tristeza, e todos esses sentimentos fazem a gente envelhecer. Então é muito importante cuidar da sua saúde mental. Você já parou para pensar, por exemplo, que pessoas estressadas tendem a perder mais cabelo? Ou pessoas que são muito ansiosas aparentam ser mais velhas? Então, tudo isso conta no processo de envelhecimento. Não é só cuidar do lado externo, mas a saúde mental influencia muito no nosso processo de envelhecimento. Por isso, fazer atividade física é fundamental. Ter atividades que estimulem a sua cabeça a se desligar um pouco do seu dia a dia e te proporcionem momentos de prazer. Tenha um hobby, tenha um momento de paz, um momento de você com você mesma, porque isso é fundamental. E claro, ter bons hábitos de vida. Então, obviamente, passar o protetor solar evita, previne o envelhecimento cutâneo. Ter uma alimentação saudável e fazer o uso de suplementações que contribuam com a sua saúde e façam com que você tenha o aporte de nutrientes que você não consegue só na alimentação, também ajuda muito. Mas não esqueça, atividade física e saúde mental é fundamental. Nós temos, na verdade, 3 idades. A gente tem a idade cronológica, que é a que está no RG, a gente tem a idade cutânea, que é determinada pelos parâmetros da pele, e a terceira idade que nós temos é a idade celular. O que é a idade celular? É a idade do seu DNA. Então, muitas pessoas, elas têm 50 anos, a idade cutânea 53 e a idade celular 60. Por quê? Os hábitos de vida modulam muito o processo de envelhecimento, a velocidade que você envelhece. E pode acontecer o contrário. Tem 50 anos, a idade cutânea tem 53, mas a idade celular, o DNA, tem 40. Por quê? A pessoa tem hábitos que retardam o envelhecimento. Então existem testes genéticos hoje em dia capazes de determinar a sua idade celular. São testes realizados a partir de sangue ou de saliva, e esses testes visam determinar em que etapa do processo você está, se você tem um envelhecimento precoce ou se você tem um envelhecimento mais lento. Agora, já que a gente falou de ansiedade, e a gente falou de estresse, e a gente falou de como tudo isso influencia no envelhecimento, eu gostaria de aproveitar e deixar aqui uma receitinha natural para vocês, uma dica que vocês podem utilizar para controlar ansiedade, estresse, melhorar o sono, porque o sono também é fundamental. Então a gente vai fazer aqui uma receitinha de óleo para redução de estresse e ansiedade. Aqui tem 15 ml de óleo de semente de uva. Eu vou colocar o óleo essencial de lavanda. Vamos colocar aqui 10 gotinhas, tá? De óleo de lavanda. Vamos colocar o alecrim, que traz então essa questão de movimento, de fazer as coisas circularem.
os problemas circularem, as soluções circularem e a própria circulação circular. E o óleo essencial de laranja doce, que é um óleo que traz alegria, é muito utilizado até mesmo para crianças ansiosas, é um óleo da alegria, da paz e da esperança. Então, eu misturei todos esses óleos aqui e eu posso usar esse olhinho, por exemplo, aqui atrás da orelha, sabe, momentos de muito estresse, aqui no pulso, atrás do joelho, à noite, antes de dormir, ou até mesmo ao longo do dia, eu posso colocar esse olhinho em embalagens, eu envaso isso num roll-on ou num conta-gotas e toda vez que eu estiver mais estressada, pode utilizar que vai ser muito bom para controlar seu estresse, ansiedade e fazer com que a sua ampulheta gire mais devagar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de todos esses temas que eu trouxe durante essas 4 semanas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, as minhas redes sociais estão à disposição para que vocês entrem em contato comigo. Eu vou ficar muito contente de receber perguntas, dúvidas e o feedback de vocês sobre o que vocês acharam desses temas. Renata, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui no programa e eu espero que todo mundo se cuide e envelheça positivamente. Um beijo para vocês. E o programa Ressoar de hoje está acabando. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, vamos ficar com o seguinte pensamento de Martin Luther King: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Nos vemos no próximo domingo. Até lá, se Deus quiser.